Pois bem, pessoal, vamos para a nossa parte finalzinha aqui do conteúdo da aula de hoje, da unidade 3. Então vamos lá, né? Aqui eu trago para os senhores a questão aí do consegue, mas eu gostaria de elencar para os senhores algumas situações aí que ao longo do meu estudo de polícia comunitária, ao longo das capacitações que eu tive e até da minha vivência ali que eu participei na área de São José, a polícia comunitária de maneira mais efetiva, né? Trazer para os senhores algumas experiências aí, algumas coisas que acontecem no dia a dia, né? Um dos autores aí que são bem importantes da polícia comunitária é o Trojan e o Buquerox. E em vários dos seus livros ele fala sobre polícia comunitária. E uma das coisas que eu me lembro bem importante que ele sempre mencionou que essa parceria que acontece da polícia comunitária, ela envolve grupos. E geralmente ele diz que acontece por meio de seis grandes parceiros, ou 6 grandes grupos. Ao qual ele veio dizer que o primeiro grupo seria formado pelos policiais locais. Então aqui seria policiais num todo, que seria a questão da polícia militar, que é o que está mais envolvida realmente no consegue, que faz parte da sua estrutura, é parceira de fato, inclusive é membro nato, né? Mas também os policiais locais envolvem também a polícia civil, a polícia rodoviária e até a polícia federal em algumas oportunidades, tá? Então o primeiro grupo seria os policiais locais. O segundo grupo seria a comunidade, aonde nós iríamos reunir as lideranças formais e informais da comunidade, seja daquelas lideranças religiosas, educadores, organizadores, comunitários, e o próprio cidadão em si, né, que tem interesse em participar, que vem agregar para a melhoria da comunidade, tá? Então, esse é o segundo parceiro. O terceiro parceiro seria as autoridades civis eleitas, que da realidade aqui nós envolvemos prefeitos, envolvemos aqui os secretários municipais, os vereadores e até algumas vezes autoridades estaduais, quando moram naquela localidade. O terceiro grande grupo, ele vem dizer que é a comunidade de negócios, na qual ele diz que seriam os pequenos comerciantes e os grandes, que iriam participar de maneira ativa no consegue. E ele traz mais 2 parceiros fundamentais, que seriam outras instituições, na qual ele acaba elencando várias instituições que poderiam ser parceiras. Então esse quinto grupo aí de outras instituições, ele diz que poderiam ser a questão do judiciário, participar do Ministério Público, a questão do serviço de saúde, né, o posto local ali da comunidade, a questão da educação, os conselhos tutelares que tiver na região, guarda municipal, bombeiro, grupo de esconteiro, até a organização não governamental, né, ou até ou algum grupo de voluntários, alguma entidade religiosa que tem, pastoral, que venha contribuir. E o sexto grupo, ele vem dizer, na verdade, que seria a questão da mídia, que seria as emissoras de TV, rádio, jornais impressos, né, de grande circulação local e até no bairro. Então, só para resumir, né, o Trojan ele vem dizer que se deve reunir os 6 grandes. Então, para que vocês não se percam, os 6 grandes, ele diz que são as polícias locais, a comunidade, autoridades civis eleitas, a comunidade de negócios, outras instituições e seria a sexta, a mídia. Tá ok? Só para vocês terem ciência do que a gente está falando ali para relembrar, né? E de que forma que cada um desses grupos iria trabalhar? Então, assim, a Polícia Militar a gente já falou bastante sobre a comunidade, né? Então a gente já vai direto para o terceiro ali. As autoridades civis eleitas. Primeiro que elas têm um compromisso ético de trabalhar em bem da comunidade e poderia auxiliar elaborando leis, né, de interesse coletivo. Trazer melhorias para o trânsito, para regular a questão do comércio ambulante, a questão da venda de bebida alcoólica no comércio. Então são coisas que daí para eles auxiliar na legislação local. Já a comunidade de negócio, né, seja o pequeno ou o grande empresário, patrocinar projetos e também auxiliar no planejamento de ações a curto, médio e longo prazo. Eles podem realmente fazer parte. A questão de outras instituições ali que eu mencionei, o Judiciário e o Ministério Público, eles poderiam participar de decisões que muitas vezes vai acabar parando lá na Justiça, decisões que muitas vezes comprometem a segurança de um bairro, por exemplo, uma casa noturna, uma casa de show que vem comprometer a segurança, que vem trazer transtorno para o bairro, então eles podem realmente promover e auxiliar aquela comunidade. O bombeiro em si, né, eu posso dizer que poderia também promover palestra de prevenção a sinistros em escolas, poderia também estar ensinando como se utiliza o extintor, isso é importante, né?
Os agentes de saúde também, que eu vejo com grande relevância, porque eles acabam tendo contato com as famílias e, por fim, acabam diagnosticando o problema de fato das famílias, aquelas famílias que não têm estrutura, aquelas famílias que estão envolvidas no uso de drogas, então é fundamental. E o outro grande grupo ali que eu trago é a questão da mídia, né, que ela pode auxiliar na divulgação dos projetos, e quando ela acaba divulgando esses projetos, aquilo que consegue e realiza, a comunidade no geral, acaba fazendo com que haja mais voluntários, porque mostra realmente o trabalho de maneira transparente e aquele trabalho que acontece de fato na comunidade. Então algumas coisinhas que os parceiros poderiam contribuir, né, e que eu vi de fato isso acontecer. Lembrando que os CONSEG, né, eles têm uma certa estrutura, tá? Tem que ser reconhecido pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, que é através da coordenação estadual do CONSEG, né? E geralmente o CONSEG ele é formado por algumas funções, né? Lembrando que sempre tem que ter um presidente, tem que ter também aquela pessoa que vai lhe representar na sua falta, que é o vice-presidente. O primeiro e o segundo secretário, que é a questão de fazer a ata, tem que ter no mínimo 2, para que um possa suprir a falta do outro. Muitas vezes vai ter no Conselho a diretoria social e de assuntos comunitários, que procura desenvolver atividades que possam aproximar a comunidade, tá ok? Que possam integrar todos com algum movimento, alguma coisa que venha acontecer, que venha promover o encontro, né, e as pessoas possam se conhecer melhor. Também, por fim, muitos vão ter a diretoria de assuntos antidrogas, que vão estar trabalhando junto com o PROERD para que possa desenvolver parcerias, para que possa conscientizar os jovens, principalmente na escola, sobre o uso indevido de drogas. Também aqui na estrutura do CONSEG, nós podemos dizer que tem a Comissão de Ética e Disciplina, que procura estar fiscalizando os demais membros da direção, ver se estão trabalhando certinho. Nós temos também, não podemos esquecer, que eu já falei brevemente sobre os membros natos, que são aqueles policiais civis e militares que compõem a diretoria. Então eles vão compor sim a direção e são chamados de membros natos, aqueles policiais, tá? Eles vão ter que estar presentes em todas as reuniões. E por fim aqui não é obrigatório, né, mas nós temos também a questão do tesoureiro, caso haja a questão de captar algum recurso. Então se houver tesoureiro também tem que ter um conselho fiscal, para que possa estar fiscalizando o tesoureiro, e também pode ser criado outras funções mais, né? Só para os senhores terem uma ideia de como mais ou menos é a estrutura do CONSEG em si. Então eu trago aqui para os senhores um videozinho, para que os senhores possam ver um pouco do CONSEG agora no nosso outro vizinho. Eu já falei do Rio Grande do Sul, já falei de Minas, que é a referência, e do nosso estado. Eu trago um pouquinho do Paraná, que os senhores possam ter conhecimento também, que eu acho que é bem válido, que é a região sul do Brasil. E também aqui eu trago aqui para que os senhores possam observar novamente, né, a questão da Operação Mão Dadas. Você já deve ter notado aí que já é o quarto ou quinto vídeo que eu estou trazendo. Mas eu estou sempre trazendo de uma maneira que tem alguma reportagem colocando ele, e estou trazendo vídeos diferenciados para que os senhores possam ver a relevância do trabalho que acontece. E também você notar a importância da parceria, porque a polícia sozinha não resolve, ela tem que ter parceiros, e isso é fundamental. E esse trabalho aqui ele foi muito elogiado, então por isso que eu estou vinculando bastante informação sobre ele. É o que nós temos com uma quantidade boa de mídia, e que realmente trouxe bons frutos para a comunidade e repercutiu para o comando, tá ok? E para finalizar a aula eu trago para os senhores aqui a questão de uma breve revisão, que são 2 perguntinhas aí que são os principais da aula. O que são CONSEG e quais são os objetivos que devem acontecer no CONSEG. E no finalzinho da aula também, os últimos minutos ali, eu peço para que os senhores, né, possam dividir a turma em grupos, sendo que cada grupo tem que ter no máximo 5 alunos, para que eu possa desenvolver uma tarefa com os senhores aí nas próximas aulas, para que vocês trabalhem em grupo e desenvolvam essa atividade. Então, eu espero que no final, hoje, né, antes de terminar a nossa aula, eu espero que todos os senhores possam passar essa relação dos grupos da turma, né, que provavelmente vai dar 6 grupos, tá? E cada grupo com 5 integrantes no máximo, tá ok? Então, uma boa semana para os senhores e até o próximo encontro. Um abraço. E agora nós iremos usar o Zoom na sequência, tá, pessoal? Falou e um abraço.